Seja bem-vindo a Mais Esporte deste domingo, o programa que traz qualidade de vida e lazer direto para a sua tela. Desta vez o nosso assunto é calistenia e pole dance, que você vai descobrir tudo sobre esses dois assuntos com os professores Gabriel Bruno e a Noelle. Se liga aí no conteúdo que a gente preparou para você. Meu nome é Gabriel Bruno Bianchi, eu sou formado em Educação Física tem 3 anos, quase 4. Sou especializado em Fisiologia Clínica do Exercício e eu pratico calistenia há quase 10 anos. Primeiro eu comecei na musculação, na academia, só que eu não tinha uma aderência muito boa. Começava, parava, fazia uns 3 meses, parava. E aí dentro da academia eu conheci a galera da calistenia e aí isso me deu um norte. Eu vi, eu quero aprender a fazer isso, sabe? E aí eu comecei a praticar com eles. Posteriormente chegou a pandemia, comecei a praticar sozinho, que foi o pontapé inicial para eu ter mais autonomia do meu próprio treino. E aí desde então continuo. Meu nome é Noelle Gomes, tem quem me conheça como Noeli, mas é mais fácil me chamar de No. Os meus alunos me chamam assim, geralmente as pessoas me chamam assim. Para me encontrar no Instagram também é mais fácil me encontrar como No Gomes, também é uma facilidade. Eu hoje sou instrutora de pole, atleta e organizadora de eventos, Então eu produzo um festival de pole dance aqui no Litoral Norte, que inclusive acontece esse ano agora em julho, e eu iniciei no pole com uma vontade de começar a praticar, entrar no movimento, Então eu queria fazer uma prática de alguma atividade que envolvesse eu fazer coisas esquisitinhas com o meu corpo. Eu não sabia exatamente o que, mas eu já tinha ido correr para musculação, tentado praticar yoga e nada tinha me afeiçoado muito assim. Aí até um dia que eu vi uma colega praticando isso em outra cidade, o pole, e eu fiquei, é isso que eu quero. A gente fala que a calistenia ela é um sistema de treino voltado ao próprio peso corporal, Então, através disso a gente pode desenvolver força, tem gente que busca estética, tem gente que busca função, tem gente que busca uma performance, algum esporte, Mas para mim mesmo, sinceramente, a calistenia ela vai um pouco além disso, Porque ela é uma prática de movimento corporal, Então ela é uma forma que faz com que a gente se conecte mais com o nosso próprio corpo, realmente, Que é uma coisa que as pessoas, a sociedade em si está se afastando, dessa parte essencial e simples que é a conexão com o seu próprio corpo, e através disso você desenvolve suas capacidades para o que você quiser. Então, para mim foi muito bom, Porque a musculação era algo mais monótono, ali, e eu acabava que não tinha muita aderência. Agora a calistenia me deu um norte no quesito de eu ter mais autonomia, eu conseguir treinar onde eu quiser, literalmente, tendo um chão, eu já posso fazer calistenia, um lugar para se pendurar, eu posso fazer calistenia, Então mais essa parte de autonomia corporal mesmo, e mais essa presença de que eu, no caso, eu comecei a treinar sozinho, então isso já facilita da gente ter um foco mais interno na gente mesmo, no nosso desenvolvimento, diferente de um ambiente onde tem muita informação, muita coisa acontecendo, muita coisa rodando, cada um no seu mundinho ali, no fone de ouvido, enfim. Para mim foi algo que me identificou melhor e abriu várias portas, A gente consegue entrar em qualquer lugar porque a principal ferramenta é o peso corporal. Ponto. Na musculação, tem gente que pergunta, por exemplo, como que faz pra gente manejar carga, se todo mundo pode fazer calistenia, se é para todo mundo, porque a gente normalmente pensa em calistenia naqueles movimentos mais complexos, Mas não, a gente pode até, a gente viu até, com a Nirce, que é uma modalidade onde ela é adaptada para qualquer tipo de pessoa, qualquer idade, criança, idoso, tudo. Porque na musculação a gente manipula a carga com os aparelhos, com os halteres. Na calistenia é a alavanca corporal, Então é o peso do corpo e a gravidade. A pessoa não consegue fazer uma flexão de braço, coloca ela para fazer inclinada até ela ganhar resistência, ganhar força, e assim ela vai até conseguir fazer no chão. Isso vale para todos os movimentos. Todo movimento tem a variação de iniciante, intermediário e avançado. Então é saber aplicar isso para aquele momento da pessoa e progredir de uma forma consciente. A Noelle também teve um encontro com o uso da força através do próprio corpo.
mas na área do polidense. E hoje, ela e o Gabriel ensinam juntos. E na época, isso foi em 2018, 2019, encontrei o poli e na minha primeira aula, no meu primeiro contato, eu gostei muito, apesar da dificuldade, da dor que tem, do atrito da pele com a barra, que não é uma coisa muito confortável. A gente tem que fazer essa força de se sustentar, mas pelo desafio, porque o poli, eu acho que é uma prática muito bonita de movimento, porque você se sujeita a estar num espaço, num ambiente que você está exposto, geralmente na prática, né? É em uma sala, num ambiente que tem um espelho, você está usando pouca roupa porque você precisa daquela pele exposta para você ter o contato e você ainda assim ser capaz de fazer muitas coisas incríveis com o seu corpo, né? E aí eu iniciei na intenção de ser praticante, aí eu conheci os campeonatos, me interessei muito em ser atleta, minha vontade, na verdade, no início, depois de passar como praticante, era ser atleta, mas não fui ser atleta. Eu acabei me tornando instrutora de poli. Eu fiz uma capacitação porque eu queria desenvolver um pouco mais, então eu queria ter mais autonomia para poder desenvolver mais e conseguir avançar mais no movimento, porque eu queria entender mais sobre ele, não só repetir, porque para mim a reprodução do movimento ela me incomodava, então eu queria entender por que eu estava fazendo aquilo e qual era a intenção daquilo, né? Trazer a função para aquilo. E aí eu fiz a minha primeira capacitação para praticar para mim, para aprender a treinar sozinha, ter essa autonomia sozinha, mas eu acabei que enquanto eu ia fazer essa capacitação, já tinha gente procurando para fazer aulas. E aí às vezes acabava auxiliando dentro do estúdio onde eu praticava, então eu acabei me tornando instrutora antes de ser atleta. Para ser sincero, eu não pensava em ser formado na área, eu só praticava porque eu gostava mesmo daquilo, mas a vida meio que me foi encaminhando para esse caminho até que eu aceitei esse fato e aí eu segui e graças a Deus estou na área, gosto muito de hoje ensinar o movimento, incentivar a galera a desenvolver o seu próprio corpo, né? Gosto muito. Algo natural porque eu já praticava calistenia já fazia alguns anos já, né? Então as pessoas já me viam meio que com uma referência, né? Porque eu já fazia calistenia uns 5 anos, 4 anos mais ou menos de calistenia. E eu comecei a compartilhar isso na rede, no começo não, né? Quando eu comecei a compartilhar isso na minha rede, eu já estava num nível mais avançado. Eu não tenho inclusive eu até sinto falta de ter uns vídeos desde o começo para ver antes e depois, mas não tenho por causa disso. Já comecei a postar, então a galera já me viu como uma referência de treino, começava a me fazer perguntas, mesmo eu não sendo da área, mas por conhecer a calistenia. Então foi algo mais contínuo assim, né? Mais natural. A galera vem, pergunta, o que é isso, né? Pô, é pra mim, como é que faz pra começar, né? Pergunta bastante. Aconteceu já de a gente marcar uma aula experimental, marcar uma consultoria online também, que eu dou aula de calistenia à distância, né? Na consultoria online. Não só calistenia, mas eu também dou personal em academia, né? Eu sigo de acordo com o gosto pessoal da pessoa, né? Não só calistenia, a pessoa quer desenvolver musculação, vamos focar em musculação. Eu utilizo a calistenia para potencializar a musculação também, porque a calistenia é uma ferramenta, né? Dá pra gente potencializar se ela quer um ganho de mais hipertrofia, quer desenvolver melhor algum movimento na musculação, assim como também a gente utiliza a musculação para potencializar outras coisas também, né? Mas eu faço esse manejamento de ferramentas, cardiorrespiratório, né? A parte cardiovascular todinha também. Então, depois de um tempo eu continuei, né, nessa carreira como instrutora. Participei de um campeonato, na época na pandemia, que foi o primeiro campeonato, e eu fiquei em segundo lugar no PoliArt, que é uma categoria que hoje eu aprecio muito, porque ela envolve muito a prática do esporte, a questão da força, mas a questão da expressão da arte em si que tem dentro da prática do polidense. E aí me tornei organizadora de eventos, levei outras atletas para competirem também. Hoje eu sou atleta realmente, realizei o meu sonho recentemente de ser atleta, me tornei atleta mundial. Eu estive participando do campeonato na África do Sul ano passado e hoje eu me realizo muito dentro da prática, sabe? Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de praticar, porque eu sinto que enquanto eu ensino eu aprendo de volta e acredito que é isso. A maioria faz porque é algo novo, porque é algo que ela quer mudar. Normalmente a pessoa, assim como eu no início não conseguia aderir à musculação, a pessoa fala, pô,
eu tento, mas não dá e tal. E aí, muitas vezes a pessoa se identifica com a calistenia, porque é um estímulo diferente, é um estímulo interno, né? Você tem que focar mais no seu próprio corpo e você vai vendo a sua evolução de acordo com os movimentos que você consegue sustentar com o seu próprio corpo, sabe? Então isso é o que mais me chamou a atenção na calistenia, né? Porque na musculação é o mesmo movimento com mais carga. Na calistenia, para você aumentar a carga, você tem que mudar o movimento. Então é algo novo, a toda a progressão nossa é algo novo que está vindo, que a gente consegue dificultar e está potencializando. E ao mesmo tempo que a gente, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que normalmente a galera tem uma ansiedade de conquistar um movimento avançado. Eu falo, olha, não se preocupa quanto tempo você vai conseguir conquistar esse movimento aqui, porque cada corpo é um corpo, cada corpo possui um tamanho, uma alavanca, um peso corporal. Então o movimento que uma pessoa ela vai conquistar em 2 meses, você pode ser que você conquiste em 6, em 1 ano, só que o processo você já está ganhando. O ganho de força na calistenia, ele é muito grande no quesito de transferência de força, né? Então, você evolui na calistenia, você evolui na musculação e muito. Agora, se você é uma pessoa avançada na musculação, você vai ter dificuldade de evoluir na calistenia. Agora, o contrário não, a calistenia ela potencializa, né? Por isso que eu falo, a transferência de força da calistenia ela é muito grande, não só para musculação, mas para qualquer outro tipo de esporte e atividade que a pessoa for fazer. Então, eu acredito que existe muita questão da prática, mas principalmente pela questão da postura. A postura que eu falo é no sentido da forma como você se vê. A partir do momento que você passa a entender na prática que força e rigidez não são coisas diferentes, na verdade a força ela te leva a parecer justamente isso, que os movimentos são mais fluidos, que eles são mais leves. Aí sim dá essa impressão de que você olha e parece leve, mas na verdade para estar conseguindo fazer aquele movimento a gente está executando muita força, mas é uma força que ela não é percebida no sentido de ser rígida, então a gente está acostumado a alinhar a força com o rígido, a fazer força, a olhar e eu ver um braço ali sim tenso e tremendo, né, e o rosto tenso também, né, e na verdade na prática a gente tenta levar para aquilo ser uma prática leve para você. Então eu enquanto instrutora, né, enquanto ensino, eu gosto justamente de ensinar isso, executar o básico, sabe, faça a base com uma estrutura boa para você ter condições de sustentar aquilo. Então às vezes eu posso fazer um movimento muito avançado, muito arriscado, mas tá ali assim sem condições de aguentar e demonstrar isso, que ele é difícil, porque sempre a gente vai passar por essa parte da dificuldade, mas você iniciar tendo essa consciência de que a tua postura ela é importante, porque se eu começo o movimento confiante de que eu consigo fazer aquilo, de que eu tenho capacidade, estou construindo a capacidade para fazer aquilo, ele se torna mais leve, mais natural, então ao olhar do outro ele parece mais leve, mas geralmente quanto mais leve a gente parece, mais força estamos fazendo também. Faremos uma pausa bem rápida, mas voltamos já já com mais assuntos sobre calistenia e pole dance. Não perca! Você sabia que existe competição de pole dance? Pois é, a Noélia, aliás, é especialista no assunto. Quando a gente fala de pole dance, a gente tem muitas amplitudes de categorias. Então a gente tem o poliesporte, o poliglamour, o polisensual, o poliartístico. Então depende muito da modalidade. Eu posso falar das que eu participei, que é do artístico e do esporte. Dentro do artístico e do esporte, ele conta como parecido com a ginástica. Então a gente segue através de um código de pontos e cada categoria ela determina, por exemplo, se a minha categoria dentro do esporte, ela é na categoria profissional. Eu tenho que completar uns pré-requisitos. Então a gente recebe dentro do código de pontos movimentos que são elementos obrigatórios. Você escolhe dentro da pontuação que é exigida da tua categoria. E aí a gente segue, por exemplo, tem um tempo mínimo de permanência para cada movimento tem uma pontuação e no final da sua rotina, né, da performance, que você é avaliado através do que você entregou. Então ele avalia a sua questão de condicionamento de força, habilidade, execução de movimentos dinâmicos. E aí dentro do artístico ele usa essa base também do esporte, mas ele entra com a questão artística, então ele julga justamente a tua interpretação e o que você faz sentir com aquilo também, que aí é o que geralmente eu me sinto mais voltada, inclinada e aprecio mais, porque ele leva para a questão mais da essência do movimento, que é não executar apenas por executar, mas trazer um sentido. Por que você
estar fazendo aquilo. Posso estar fazendo um movimento muito bonito, muito dificultoso, mas por que eu estou fazendo? Então a intenção no artístico é que você conte uma história. Então a gente, tanto no esporte quanto no artístico, ele tem uma mesa de jurados onde cada um pontua e está analisando uma coisa. No artístico fica uma pessoa apenas para analisar o desenho que você faz no palco, quanto você se movimentou, fica uma pessoa para contar quantas vezes você tirou a mão do pole, voltou, para contar se você saiu de pontas de pé ou quebrou linhas de movimento, se você escorregou. Então isso vai deduzindo notas também. Então, de acordo com cada campeonato também, porque existem diferentes federações para diferentes campeonatos, mas eles são bem parecidos com o que seriam dentro da ginástica. Em ambas atividades, nem tudo é sobre tempo. Cada corpo tem seus limites e forças, e isso é respeitado como regra. Assim, o que eu falo é, a gente tem que adaptar o método à nossa realidade, não adaptar a nossa realidade ao método. Então, se eu tenho 30 minutos de treino, o que eu vou fazer? Tem treino para você desenvolver muito bem em 30 minutos. Vai ser um treino mais denso, com mais movimentos, com um pouco menos de descanso? Vai, mas se a pessoa só tem 20 minutos, por exemplo, tem também método para a gente encaixar nessa realidade dessa pessoa. Porque entra aquilo, né? Cada corpo é um corpo. Então tem movimentos que eu me surpreendo porque eu demorei para conquistar, mas tem alunos que conquistam de uma forma muito mais rápida, né? E aí eu falo, tá vendo? É só praticar e esperar, porque em algum momento parece que vem assim, ó, bum, consegui, do nada. Do nada não, tá um tempão treinando, mas dá aquela sensação que é do nada, sabe? Então é um negócio que realmente surpreende, sabe? A gente expandir ali a nossa capacidade, assim, algo que a gente quer conquistar e a gente conquista. E aí isso só motiva mais a pessoa. Existe muito quem procura já querendo fazer o sensual, então eu já encaminho para o quê? Faça a primeira base de pole, para a gente aprender primeiro a se posicionar, como utilizar realmente pegadas, né? Aprender a me sustentar ali para movimentos de base. E aí a gente caminha para o lado coreográfico, que é trabalhar esse elemento de você explorar a sensualidade. Sim, existe esse lado. Mas também existe muito quem quer iniciar porque também queria começar uma atividade diferente. E aí não quer, geralmente é porque a pessoa não quer fazer a musculação e aí procura o pole. E aí ela descobre que ela tem que fazer tão mais força quanto, porque você chega no pole, querendo ou não, você tem que levantar o seu próprio peso. Na academia a gente começa com pesos aos pouquinhos, né? Vou começar com um halter de 2 quilos, 3 quilos. No pole você vai levantar você inteira. Então existe muito essa procura. Geralmente porque a pessoa ela quer se despertar para si. Então no fim o caminho sempre leva a isso. A pessoa ela quer procurar fazer alguma atividade que ela volte mais para si. E é o que acaba acontecendo muito. Você acaba se encontrando e se conhecendo muito dentro da prática. Calistenia não só como uma modalidade esportiva no quesito de o esporte mais comumente conhecido, que é competição, desempenhos, ter o perdedor, ter o vencedor. O esporte em si, a raiz da palavra, né, que vem de desportar, significa diversão e lazer. Então, é uma outra coisa. E é aquilo, eu vou dar um exemplo, né? Imagina aqui uma linha do tempo aqui. Tem uma pessoa que está seguindo a sua vida sua rotina, no automático, trabalhando, ganhando dinheiro, gastando dinheiro, saindo, curtindo, trabalhando, enfim. E aí ela quer conquistar, quer mudar de vida, quer buscar algo que faça bem para o seu corpo, se conectar com o corpo, buscar mais saúde. Ela conhece uma modalidade esportiva, calistenia, por exemplo. Aquela linha do tempo onde ela já estava meio que previamente ali calculado o que já ia acontecer, ela conhece uma outra coisa e isso começa a abrir outras portas para ela. Ela tem conexões com outras pessoas, ela vê que aquilo faz bem para o corpo dela, ela vê que aquilo que faz bem para o corpo dela vai começar a fazer bem para as pessoas que estão em volta dela também. Então, assim, é algo que vai muito além de um benefício estético, um benefício de força, um benefício físico, né? Porque antes da modulação, antes de uma pessoa conquistar um físico, muita coisa aconteceu num plano mais sutil antes, né? No seu plano mental, para até ela realizar aquilo naquele plano físico. Então isso expande muitas coisas na vida, não só o benefício em si da calistenia. A calistenia ela entrou no momento. Na época eu não tinha essa consciência, mas eu estava passando por alguns problemas familiares particular e eu, sem perceber, eu gastava tudo que eu tinha na sessão daquele treino. Então,
Pode ter feito mal uma época pra mim, de forma excessiva, treinar muito, pode ter feito, mas foi a época que eu mais evolui também, né? Mas eu, sem perceber, eu utilizava aquilo como uma válvula de escape, né? Então, tinha dia que eu fazia 2, 3 treinos no dia, né? Claro que é algo sistematizado, não é algo aleatório que eu fazia. Eu já estava estudando, já estava na área, né? E aquilo me ajudou a ter mais calma, vamos dizer assim, né, para lidar com a situação, mesmo eu sem estar percebendo isso na época, né, percebo isso só hoje, mas me ajudou muito no início, né, como uma válvula de escape, e aí, enfim, os outros benefícios, galera que eu conheci, conexão que eu fiz, amizades, enfim. E para quem acha que calistenia e pole dance não tem nada a ver, está muito enganado. Basicamente tudo, porque a gente usa a mesma base de estrutura, que é usar a força, que é entender que a força também é equilíbrio, tudo é uma coisa só. Então você não consegue fazer um sem o outro, eles são um elemento só. Então a gente trabalha e desenvolve essa estrutura, constrói essa base de estrutura de força, né, para se sustentar, para executar os movimentos. E da mesma forma como é a prática da calistenia, que é o que a gente vê fazer barras, usar o peso do corpo, né? Então é o que a gente faz. A diferença é que dentro do pole a gente usa o pole como uma ferramenta para a prática de calistenia, e a calistenia também é uma ferramenta para prática de movimento corporal. Juntos, separados, misturados, ambas as práticas são benéficas para a saúde do corpo. E só quem é apaixonado pelo que faz pode explicar esse sentimento da melhor forma possível. Da calistenia, olha, hoje é o que eu vivo, né? Eu vivo a calistenia praticamente todo dia, né? A gente não precisa tirar um tempo para treinar, por exemplo. Eu tenho que tirar 1 hora para treinar, vou aquecer, eu vou fazer outra coisa. Na verdade não, sabe? Você tá na sua casa, você tá lá vivendo a sua vida. Tem um método até, eu descobri isso depois de anos já treinando, que se chama Grease the Groove. Se você você tá lá na sua casa, a pessoa trabalha de home office, ou enfim, tá na casa dela. E ela faz uma série de flexão lá. Volta para fazer a rotina dela, fala, não aconteceu nada, vivendo bem normal. Vai lá, faz essa de flexão ou puxa uma barra, enfim. Isso já vai fazer ela tirar um pouquinho ali daquele automatismo dela, vai fazer ela ali se conectar com o corpo dela e a longo prazo, vamos supor que ela faça 2 sériezinhas de flexão por dia. Em 30 dias são 60 séries que ela fez, sabe? Então o corpo ele não precisa de você parar para você estar desenvolvendo ele de uma forma totalmente regrada ali, né? De uma forma totalmente regrada. Não, você dando movimento pro corpo ele responde fácil, sabe? Principalmente no início, ele responde muito fácil. Claro que depois precisa de sistematizar um pouquinho. Mas é isso, sabe? A calistenia, ela na minha vida ela é algo natural. Eu tô lá normal, mando handstand do nada, sabe? Me penduro, me estico. É algo que faz você voltar para o que é essencial mesmo, que é o seu próprio corpo, sabe? Você se movimentar. E hoje a gente perdeu isso. A sociedade está totalmente se afastando do seu próprio corpo, né? Muito com a mente no externo, no desempenho do trabalho, enfim, na vida financeira e tal. Então isso é algo que faz você voltar para você mesmo, né? Acho que hoje o pole ele é uma base e é natural na minha vida, sim, porque ele é o meu trabalho, é a minha atividade que me sustenta realmente e é o que eu recorro sempre como prática, como atleta, como instrutora, como trabalho. Então tudo que me cerca hoje ele envolve o pole dance, né? Então a minha rede de apoio ela veio através do pole, também as conexões que eu faço, os trabalhos que eu desenvolvo, ele acontece muito através do pole, mas hoje para mim o pole ele é basicamente uma essência de vida. Também não me vejo hoje não praticando, mas eu acredito que o pole é algo natural para mim, como um respirar é para qualquer pessoa. Para mim acho que hoje o pole é da mesma forma. Esse foi o nosso Mais Esporte deste domingo e eu te vejo no próximo programa. Mas antes de finalizarmos, quero agradecer ao Gabriel Bruno e à Noelle por nos trazer todas as informações sobre este mundo da calistenia e do pole dance. Desejamos a vocês
todo sucesso nessa área. E nós nos vemos no próximo programa com mais conteúdos de qualidade de vida aqui no Mais Esporte. Até mais!